como lidar com a culpa perante os erros que eu cometi. Nessa aula, eu quero discorrer sobre esse sentimento que assola todos nós, mas especialmente algumas pessoas que encaram com um peso muito grande e que causa intenso sofrimento na vida dessas pessoas que sentem uma culpa excessiva. Eu sou a doutora Andressa Juliane, médica e terapeuta, trabalho com saúde mental e comportamento. Eu quero te avisar que toda semana tem vídeo novo no canal e quero já te convidar para se inscrever, ativar o sininho de notificações e dar um like aqui nesse vídeo para que ele possa alcançar mais pessoas. Bom, primeiro eu queria te dizer que a maioria das pessoas reage muito mal ao fracasso. Então, é muito raro uma pessoa que reage bem, que erra e fica bem com aquilo. A maioria de nós reage mal. Só que o problema é quando nós sentimos essa culpa de maneira neurótica. O que é uma culpa neurótica? É uma culpa que remói aquele sentimento, que se arrepende, mas ao mesmo tempo não esquece. E essa culpa neurótica é importante que nós a combatamos. Eu vou indicar aqui um livro que é A Personalidade Neurótica do Nosso Tempo, é dessa Karen Horney, é uma psicanalista que analisa vários fenômenos e ela fala sobre a culpa neurótica, né? Então, o que é uma culpa neurótica? É um ódio de nós mesmos. Então, eu sou extremamente duro comigo, porque quanto mais duro eu for, mais eu vou levar a sério o meu crescimento pessoal. Mais eu vou ter certeza que eu estou lutando para melhorar. Isso é uma ilusão, porque a culpa não leva ao crescimento, né? Existem culpas, inclusive, que não existem. Anne, uma pesquisadora, ela estudou os sobreviventes do Holocausto, né, que viveram ali nos campos de concentração, e ela percebeu que em muitas pessoas estava presente um fenômeno chamado culpa do sobrevivente. Essas pessoas, elas sentiam muita culpa por estarem vivas, por estarem, por exemplo, com suas famílias e algumas pessoas não estarem, por elas terem sobrevivido todos aqueles horrores, mas outras pessoas não. Então, elas não tinham culpa de absolutamente nada, pelo contrário, elas foram tiradas tudo, até a sua própria liberdade, mas elas se sentiam culpadas por aquilo. Isso é o extremo, né, que a culpa pode fazer conosco. Mas nós também podemos sentir culpa por coisas que a gente não tem controle. Por exemplo, a gente sente culpa por ter uma família boa, a gente tem culpa por ter uma condição de vida financeira melhor, a gente tem culpa porque tem um relacionamento bom e outras pessoas não têm. Pode parecer loucura, mas muitas pessoas têm culpa por essas questões, né, que nos assolam assim. Então, às vezes, a mente ela prefere se culpar do que assumir que ela realmente não tem controle sobre as situações. Então, em vez de eu encarar essa realidade, eu prefiro me culpar, porque é um caminho mais breve, né, mais fácil. Então, assim, as coisas que eu não posso mudar eu preciso entender que eu realmente não posso, que eu não tenho controle de tudo. Tem até uma oração que diz assim: "Meu Deus, me conceda serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para mudar as que posso e sabedoria para distinguir uma das outras". Então, o que que é essa serenidade para aceitar as coisas que eu não posso mudar? Eu preciso aceitar as minhas limitações. É a primeira coisa para lidar com a culpa, entender que eu sou limitado, que tem coisas que eu não consigo fazer, que tem coisas que são difíceis para mim e que eu tropeço, eu erro, né? Quando eu entendo sobre essas limitações, que são diferentes de defeito, porque defeito eu escolho, ou pelo menos escolho não lutar contra. Limitação não, aconteceu comigo, eu sou assim e a vida me impôs isso, né? Mas quando eu entendo essas fraquezas que eu tenho, essas limitações, isso permite que eu não alimente o meu orgulho. Porque se eu só acertasse, se eu só fizesse tudo maravilhosamente bem, nossa, meu nariz ia ser lá em cima, eu ia ser super orgulhosa de tudo. E o orgulho mata as relações, o orgulho é extremamente ruim para nós. Então, quando eu erro, eu entendo que eu sou limitado, né. E aí, consequentemente, eu consigo entender também que o outro é limitado. Nossa, se eu erro, se é difícil para mim, para o outro também é. Ou às vezes para o outro é mais difícil ainda, por causa de uma série de particularidades dele, né.
Então, assim, existe uma frase que as pessoas dizem muito que é assim: Eu jamais faria isso, jamais faria isso com ele, por isso que eu não perdoo". Nossa, isso é, assim, terrível, né, porque gente, honestamente, né, a gente é capaz de fazer muita coisa ruim. A gente não faz por causa das circunstâncias que não são favoráveis e da nossa vigilância, porque se a gente parar de vigiar as nossas ações, num instante, a gente é capaz de ceder ao mal, e há muito mais mal do que a gente imagina, né. Então, assim, quando eu repito essa frase, assim, de "eu jamais", eu não aceito que eu sou imperfeito, que eu posso errar, que eu tenho um potencial gigantesco para o erro, né. E aí, assim, não aceitar as minhas imperfeições, as minhas limitações, carrega consigo também o medo de decepcionar. Porque já que eu não aceito as minhas imperfeições, eu também não posso errar, né. E aí se eu não posso errar, eu não posso demonstrar para ninguém que eu erro. Então eu fico morrendo de medo de eu ser descoberto, das pessoas me acusarem, então eu mesmo me culpo já, né. É bem interessante isso. Isso pode vir do quê? De uma criação mais rígida, do próprio temperamento, né, mas às vezes esse grau de autopunição é é bem grande, assim, pelo próprio temperamento da pessoa ou porque ela foi criada dessa forma, né. E aí eu queria falar um pouco sobre essa questão aqui da do livro, né. Esse capítulo que fala sobre a culpa neurótica, ela fala inclusive que uma pessoa neurótica da culpa, ela fica até feliz ou menos neurótica quando acontece alguma coisa ruim com ela. E ela diz assim que, inclusive essas pessoas, elas inconscientemente buscam a punição para si. Elas fazem coisas para coisas ruins acontecerem com elas. Tudo isso inconscientemente, tá? Para acontecerem com elas, para elas se sentirem punidas, indignas o suficiente, né, e aí ela fica bem, fica melhor com aquilo. Então a culpa é extremamente prejudicial e perigosa para nós. A culpa pode ser tão forte que faz com que nós tenhamos atitudes que nos prejudiquem diretamente e aí a gente não progrida, sabe. Então é bem interessante isso. Interessante, assim, do ponto de vista de conhecimento, né. A culpa também esconde uma ansiedade, como eu disse, né, quem é muito culpado tem um medo muito grande de ser desaprovado, né, de ser descoberto, e aí, ele já a pessoa já sente culpa para prevenir, né, que tudo seja descoberto, que as pessoas veem ali. Então antes das pessoas me acusarem, eu mesmo me acuso, né. Existem 2 tipos de culpa. Tem um tipo de culpa bom, tá, que é aquela culpa que eu enxergo que eu fiz errado, me sinto culpada, e aí eu tenho uma iluminação para que ação que eu vou reparar aquilo, o que que eu vou fazer para poder corrigir isso aqui, né. E há a culpa neurótica, né, que a pessoa remoe os erros sem ter nenhuma perspectiva, nenhum plano, nenhuma esperança de melhora. Né. Ou então uma pessoa que tem culpa neurótica, ela pede desculpa o tempo todo. Essa é bem comum, né. De tudo a pessoa tá pedindo desculpa, tudo ela tem que fazer uma questão, uma cerimônia e pedir desculpa por tudo, enfim, e ela acha que isso vai melhorar os relacionamentos dela, mas pelo contrário, só piora. É muito difícil conviver com uma pessoa que pede desculpa o tempo todo, tá. O contrário também não é bom, que é aceitar todas as imperfeições, por exemplo, falar assim: "Ah, não funcionou", eu ficar infeliz com tudo o que eu faço, eu sentir culpa por tudo, então agora eu também não tô nem aí, né. É só vou lembrar o quanto que eu sou bom, apesar ali das minhas falhas. Não, isso também não é bom. É bom sempre é bom a realidade, né, a verdade, que a gente tem limitações, e aí a gente pode corrigir os nossos defeitos e aceitar as nossas limitações. Então, para poder conviver com as nossas limitações sem desenvolver a culpa, o que que a gente precisa? A gente precisa desenvolver virtudes, né. Como desenvolver virtudes? Tentando todos os dias exercê-las. A primeira que a gente precisa é a virtude da curiosidade, que é um desejo verdadeiro de se abrir ali para a inteligência, para o esclarecimento, para o conhecimento. Então, assim, a maioria das pessoas que sentem culpa se criticam muito e se envergonham muito quando falham, né. E a virtude da curiosidade, ela enxerga muito além disso, de vergonha ou de crítica, né, quando erra. Na verdade,
a virtude da curiosidade, a pessoa fica curiosa, ela fala assim: "Nossa, será que dor que eu tô tentando aliviar com esse comportamento? Qual que é o meu problema? Qual anseio eu tô tentando preencher dentro do meu coração com essa questão da culpa?", né. Eu falei disso num outro vídeo desse livro, esse livro aqui, ó, Deuses Feridos, ele fala muito sobre isso, que o coração do homem, ele tem anseios que ele precisa preencher. E quando ele não preenche esse anseio, ele tem vários desvios ali de vícios, né. Então a culpa é um deles, né. Então que anseio que eu tô tentando preencher sentindo culpa disso tudo, né. Mas sem julgamento, tá. Por quê? Você você vai falar assim: "Ah, eu já sei como tudo funciona, tudo é ruim, né, tudo é ruim, as coisas eh, vão dar errado, eu tô fazendo isso é porque eu sou ruim mesmo e tudo". Então não, né, sem julgamentos para você. Então superar o que é possível, né, que é a outra frase ali da oração. Ou seja, se você tem toque, né, se esse toque da culpa, se a culpa tá muito excessiva, tá te fazendo sofrer, perder tempo com aquilo tudo, você precisa buscar ajuda profissional, tomar remédio mesmo, tá. Ou se você tá muito deprimido, um dos sintomas da depressão é a culpa e menos-valia, que a gente chama, né, então você precisa procurar ajuda. Então, assim, aceitar serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, é aceitar as limitações, aceitar que você também erra, que você é imperfeito, eh, superar aquelas que posso mudar, seria, assim, se eu tenho um problema, se eu enxergo que eu tenho um transtorno, eu vou atrás para eu poder tratar isso, né. E dar a volta por cima, né. Então, tem coisa que a gente consegue enfrentar, por exemplo, eu consigo tratar o toque, eu consigo tratar a depressão e tudo, mas tem outras coisas que eu não vou conseguir tratar, que estão ali mesmo com tratamento, mesmo com tudo, então eu vou tentar dar a volta por cima, eu vou tentar passar por cima dessas limitações, desses defeitos. Então assim, a gente precisa também ter fé nas pequenas possibilidades. Tem uma história que é do Mendel, né, que descobriu lá as leis de Mendel, ele era um monge, e aí ele tentou, ele era biólogo, né, e ele tentou dar aula na universidade. E aí, ele não foi aceito, né, lá na universidade alemã. E aí ele falou assim: "Tá, então eu vou fazer os meus experimentos aqui num cantinho aqui, numa hortinha aqui do mosteiro". E aí ele fez esses experimentos com ervilhas e simplesmente criou as leis de Mendel, né. Então, assim, quando a gente lamenta muito de maneira estéril as coisas, a gente esquece que a gente pode ter um jardim de Mendel, né. Então, assim, a gente precisa também ir contra as armadilhas, né, as armadilhas do "e se", né. "Ah, e se a circunstância fosse diferente? E se eu não fosse doente? Ah, e se eu pudesse trabalhar? E se eu estudasse tudo?". Quando a gente tem isso, né, a gente vive num mundo de invejas e lamentos. Então é muito ruim a gente ficar se comparando dessa forma e falando assim: "Ah, não, eu precisava ter isso para poder ter isso. Ah, se tivesse isso aí, até eu, né, até eu conseguiria". Então a gente não pode perder isso, né, essa fé nessas pequenas possibilidades, que elas também nos ajudam a nos instalar na realidade e a ter mais aí curiosidade. A segunda virtude que a gente precisa, desenvolver é a compreensão. Então, assim, você primeiro tem que pensar assim: "Ah, eu não tô sendo uma pessoa idiota, uma pessoa boba de tentar buscar uma justificativa do meu comportamento ruim, tá tudo bem, eu posso buscar, tá. Não tem que você falar: 'Ai, isso é ridículo, nada a ver'", enfim. Não, procure mesmo, porque você precisa entender por que que as coisas estão acontecendo. E você também tem que dar vazão aí ao que você pensa nessa hora, especialmente se você tem vida interior. Se você tem vida interior, os pensamentos eles não são aleatórios. Você está pensando naquilo por algum motivo, então para, observa aquele pensamento, conversa sobre e tudo, né. Você não precisa ler inúmeras coisas no mesmo dia só para falar um número, você precisa de qualidade, tá bem? Então assim
as pessoas muito culpadas, né, e escrupulosas que a gente chama, né, que tudo ela se sente muito culpada, necessariamente elas precisam de acompanhamento, né. Como assim? Acompanhamento talvez psicológico, de um diretor espiritual, precisa do acompanhamento médico, porque é isso, essas pessoas elas precisam, né, falar sobre os próprios erros, sobre as coisas ruins que eu fiz de errado é extremamente terapêutico, né. Tem uma questão, eu sou católica, né, tem um sacramento na igreja católica que é a confissão, que a gente vai lá se confessar para o padre, né, que é nos acusar dos nossos erros. Falar assim: "Padre, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fui nervosa, eu não sei o quê", enfim, falo várias coisas, né, que são pecados, e aí eu me acuso perante o padre. Por que eu tô falando da confissão? Porque a confissão é extremamente interessante para isso, né. Você põe para fora, você externaliza, você não fica guardando aquilo ali. E aí quando a gente, verbaliza, né, a gente reduz a carga psicológica da culpa. E aí é muito interessante a gente reduzir isso e tem menos chance da culpa virar uma culpa neurótica, tá. A outra virtude que a gente tem que aceitar de ela se chama aceitação, né, que é aceitar serenamente as limitações como parte da vida. E aí desenvolver a virtude da humildade. Então é isso, né, tudo que combate o nosso orgulho nos deixa mais humildes. Então todas as vezes que o meu orgulho foi testado, né, eu me tornei mais humilde, se assim eu quiser. E aí a última coisa seria o amor, a virtude do amor, né. Então amar alguém, trabalhar pelo bem daquela pessoa, amar a si mesmo. Então eu preciso também, para tratar essa culpa, eh, eu preciso observar de fato as minhas ações e não só ignorar, né. Entender assim: "Nossa, eu vou melhorar nisso, eu vou insistir", né. Eu fui feito de modo, maravilhoso, perfeito, assim, preciso, e aí eu preciso ser fiel a mim. Eu preciso tentar me perdoar sobre isso, né. Mesmo quando eu quero desistir, eu preciso insistir, eu não posso desistir de mim mesmo, né. Então, assim, eh, evitar também generalizações, isso é muito importante. Por exemplo, se você se sente culpado, né: "Ah, hoje eu gritei com meu filho, porque ele estava cuspindo comida na hora de comer", né. Então eu preciso ser muito realista nisso, eu não posso deixar a culpa tomar conta de mim e falar assim: "Nossa, eu sou uma péssima mãe". Mas também eu não posso, ignorar que eu errei, né, eu não devia ter gritado, pra quê? Um bebê, pra que que eu gritei, né? Foi um descontrole da minha parte. Então o que que é adequado? Eu ver que aquela situação foi um descontrole, falar aquilo, né, e aí a partir do momento que eu falo, as coisas são curadas dentro de mim, e se eu tenho uma boa orientação, né, terapêutica, as coisas vão melhorar logo, logo, né. Então isso é muito interessante. E aí eu queria que você colocasse o propósito, né, assim, o que que eu vou fazer, né? O que eu vou fazer para poder melhorar isso aqui? Então, eu vou sempre pedir desculpa, né? Eu vou tentar ajustar a minha rotina de sono, talvez seja isso, eu não dormi direito, por isso que eu não tô tão bem, né? Vou marcar com a minha terapeuta, enfim, ou eu vou confessar, né? Vou conversar com o meu confessor e tudo. Então, assim, a autocompaixão, essa virtude também, ela é capaz de reconhecer a nossa humanidade, que no fundo eu sou só um ser humano. E aí eu preciso ser tratado como tal, né? Com respeito, também com amparo e tudo. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o sininho, ativar o sininho de notificações e deixar o seu like. E aí, na próxima semana, a gente se encontra novamente.